Já entendo, é isso? 1 Coríntios, capítulo 12. Nós estamos estudando sobre os dons espirituais. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, de fé, discernimento de espíritos. Todos esses nós já falamos. Hoje nós vamos trabalhar aqui sobre milagres, profecias, interpretação de língua e variedade de línguas. Eu tenho dito aqui qual o objetivo desse estudo, porque tem que ter um objetivo, tem que ter um alvo para você atingir. Pastor, quando o senhor dá esse estudo bíblico, qual é o alvo? Qual é o objetivo? O objetivo são dois, principalmente. Há outros, mas são dois os principais. Primeiro, os dons espirituais não podem acabar na igreja. A Igreja Assembleia de Deus foi criada debaixo dos dons espirituais e toda igreja evangélica neopentecostal, pentecostal que tem no Brasil, ela partiu da Assembleia de Deus. Ficou triste com a Assembleia de Deus, saiu, uma situação, mas todas partiram da Assembleia de Deus. Primeira igreja pentecostal no Brasil. Então nós não podemos deixar essa bandeira que o Espírito Santo nos deu cair. Nós temos que mantê-la de pé. Os dons espirituais. E o outro objetivo é que para que esses dons sejam usados de forma correta, da melhor forma possível. Para que os dons não sejam usados para a glória da própria pessoa, para que esse dom não seja usado para que a pessoa se sinta acima dos demais crentes, para que esse dom não venha trazer confusão na igreja. Mas existe isso, pastor? Existe. Paulo está escrevendo para Coríntios exatamente por causa disso. Ele está escrevendo para que usassem, e ao mesmo tempo ele está escrevendo para que houvesse ordem nesse uso, porque a igreja de Coríntios estava uma verdadeira bagunça no uso dos dons. Então, dom de milagres, todos esses dons aqui, não está restrito a pastor presidente, a dirigente de congregação, a missionárias, é para todos. As coisas ricas de Deus é isso. Para todos. Os sinais seguirão a quem? Os que creem. Se você crê, é seu. Então não está restrito ao pastor Sóstenes. Esses dons pertencem ao Espírito Santo e ele distribui a quem quer, na hora que quer e como quer. E aquele que busca, aquele que clama, aquele que coloca-se à disposição. O que é esse dom de milagres? Algumas traduções dizem operação de maravilhas, não é isso? Tem alguma tradução que diz outra palavra sem ser essa, operação de maravilhas e milagres? Um estudioso da palavra de Deus, ele dá a seguinte definição sobre milagre. Um milagre é um evento, olha só. Um milagre
é um evento ou efeito no mundo físico, separado das leis da natureza, ou que sobrepuja o nosso conhecimento dessas leis. Isto não significa que um milagre vai contrariar as leis da natureza que o próprio Deus criou, mas que Deus, o autor da própria natureza, ele pode alterar uma das suas leis para realizar obras admiráveis e espantosas aos olhos dos homens. Este dom constitui uma operação do Espírito Santo para transmitir o poder ilimitado de Deus. Vejamos alguns exemplos na Bíblia. O nascimento de Isaac é um milagre. Sansão. A mãe era estéril. O de Samuel. Então, era estéril, não podia ter filho, mas teve. Tem alguém aqui, eu já vi muitos testemunhos de irmãos e irmãs, onde eu fui pastor, que tiveram essa situação, não podia ter filhos, e Deus fez um milagre, engravidou, teve filho. Tem alguém aqui hoje que já teve essa experiência? Especificamente hoje aqui? Mas tem alguém que você conhece que aconteceu isso? Eu, por exemplo, conheço várias pessoas, vários irmãos conhecem. Um outro exemplo, as 10 pragas no Egito. Milagres tremendos que mexeu com a natureza. Outro milagre tremendo, a travessia do Mar Vermelho. Que alguém diz que Mar Vermelho eles atravessaram porque era uma parte rasa do Mar Vermelho, então eles puderam atravessar. Mas aí o milagre teria que ser maior. Como é que um mar raso ia matar tanta gente daquele jeito? Aí era muito maior o milagre. E outra coisa, isso é conversa fiada, porque eu já estive lá no local. Quero ver alguém pular lá dentro para ver se é raso daquele jeito. Então lá não tem nada de raso, não. Inclusive a gente passa por baixo, num túnel com ônibus, debaixo do mar. Lá no canal de Suez. Outro milagre, o maná no deserto. Como é que pão começa a cair do céu? Jesus andando sobre o mar. Mas eu vou falar um outro aqui, que a gente gosta mais desse tipo de milagre, mas tem um outro aqui que é tremendo, talvez é o mais maravilhoso de todos. Deus pegar um ímpio e transformar num servo de Deus. Isso é um milagre tremendo, irmão. Pegar um coração duro, que diz que não gosta de crente, que não gosta de igreja, que é ímpio terrivelmente. Esses dias eu estava conversando com um professor, lá na Barra da Tijuca, aí ele estava conversando comigo, ele perguntando: pastor, é verdade essas pessoas que foram bandidos, eles são transformados mesmo, são crentes? Falei, realmente tem alguns que não se converteram, vêm para a igreja, fica, mas não se converteram, mas a maioria são transformados. Aí eu lembrei desse irmão aqui, eu lembrei do senhor. Aí eu citei o senhor para ele. Então isso é um milagre tremendo, irmão. Pessoa, uma mulher que é prostituta, drogada. Lá em Angra dos Reis, uma irmã que me ajudava muito lá, uma diaconisa, ela saiu daqui, mas o marido era do tráfico de drogas ali no Jacarezinho, era negócio de escola de samba,
vivia nas feitiçarias, era possessa de demônios. Os dois destruídos. E hoje os dois são diáconos na casa do Senhor, servindo a Jesus, transformando. Isso é um milagre que não existe. Eles não fugiram junto, não. Depois que eles se encontraram, ela era prostituta também. Ele na vida da mesma coisa. Hoje são lá dois servos de Deus que a gente jamais passa na cabeça isso. Isso é um milagre tremendo, né? Mas eu quero dizer a você que esses milagres são realizados por uma única coisa, ou duas coisas. Primeiro, para mostrar o poder de Deus infinito. Então preste atenção, olha o tanto que isso é bom para mim e para você, como é consolador para mim e para você. Você está aqui no banco, veio aqui orar, clamar, ouvir a palavra de um Deus que é ilimitado no seu poder, para agir em seu favor. Todo esse poder está à disposição dos crentes, dos servos de Deus, dos seus filhos. O seu poder ilimitado, que na hora exata ele vai agir. Outro milagre tremendo é os leões lá na cova com Daniel, e não come aquele homem. E eles estavam famintos a ponto de, no outro dia, quando retiraram Daniel e jogaram os seus inimigos lá dentro, a Bíblia diz que eles não caíram no chão quando os leões os tragou. Quantas vezes Deus tem nos livrado das bocas dos leões? Livrado os nossos filhos. Esse Deus de milagre, Ele continua operando milagres tremendos. Os nossos dirigentes de congregação aqui, esses homens de Deus, quantas experiências têm tido na obra do Senhor com milagres? Então esse Deus, isso é um consolo, eu saber que eu sirvo um Deus que o seu milagre é infinito. E Ele não precisa que eu ponha galinha com vela e mais não sei o que nas esquinas das ruas. Ele não precisa de eu fazer nada desse sacrifício. A sua ação é exclusivamente por amor e por misericórdia. Então, o segundo objetivo dos milagres que são realizados por Deus, o primeiro é para manifestar o seu próprio poder. O segundo é para manifestar o amor que Ele tem por você. O carinho que Ele tem por você. O amor de um pastor é limitado. O amor de um pai, ele vai até uma hora, tem limite. O amor de uma mãe vai uma hora, tem limite. Mas o amor de Deus é ilimitado. Então esses milagres acontecem por causa desse amor ilimitado que Ele tem por mim e por você. Então Deus levanta homens e mulheres humildes para realizar milagres tremendos. E Ele opera esses milagres de formas tremendas. Necessariamente, esses milagres não acontecem às vezes só por causa de um homem. Às vezes uma igreja está construindo. Quantos testemunhos nós já ouvimos disso? Chega alguém que não é crente, não é nada, e traz uma oferta enorme para cobrir uma situação. Fazer dinheiro brotar do nada. Eu me lembro lá em Palmas, a cidade era pequena, não tinha nem asfalto. E nós estávamos construindo a igreja, uma escolinha lá de madeira, telhas, tudo. Compramos esse material, passou a data, chegou a data de pagamento. Era no dia seguinte. Nós não tínhamos oferta, não tinha dízimo, não tinha nada. A igreja era muito pequenininha, tinha 10 membros. E eu e meu pai numa angústia tremenda, na certeza que Deus não estava conosco, na certeza que aquela obra era uma empolgação.
Nós dois entramos numa brasilinha, era uma brasilinha velha que nós compramos com muito custo. E essa Brasília era tão velha que eu tinha uma namorada. Aí eu fui lá na casa dela. Aí ela foi sair comigo, vinha 3 moças de lá andando assim, na rua. Aí ela foi abrir a porta para entrar, a porta caiu, as 3 moças tomaram um susto tão grande, porque caiu pertinho delas, e foi um barulhão daquele que a porta caiu de um carro. As 3 moças tomaram um susto e saíram com a mão na boca rindo. E eu ri também, de tanta raiva, eu ri. Foi realmente, Deus me abandonou, né? Eu pus meu pai nesse carro, falei, pai, vamos mandar aqui. Andar para pensar o que faz. Eram umas 5 da tarde. Não tinha onde emprestar, nada. E nós andando de um lado para o outro, passando lá perto do palácio. Aí, de repente, meu pai falou assim, para. Parei até assustado, freiei. Ele abriu a porta, aquela porta que caía, e saiu correndo, foi lá para trás, eu fiquei olhando ele pelo retrovisor. Foi lá para trás e voltou. Voltou com um pacote de dinheiro assim. Pacote de dinheiro no chão. Aí ele contou, era exatamente 100 menos 1, 100 mais 1 centavo de pagar a conta. Mas não tinha 1 centavo a menos ou a mais, era o dinheiro certinho de pagar as contas. Então, o nosso Deus é um Deus de milagre. As profecias. A profecia, presta atenção aqui, que é um dom também para toda a igreja. Não está restrito ao ministério da igreja, é de todos. A profecia é uma mensagem de Deus dada ao portador, presta atenção. Um dom por inspiração do Espírito Santo. O profeta deve transmiti-lo exatamente como recebeu. Um exemplo disso, Jeremias 23, 22. A palavra de Deus sempre diz, e veio o Espírito do Senhor sobre Jeremias, Isaías. No momento, a atitude daquele que profetiza deve ser de humildade, de dependência do Espírito Santo, não de autoritarismo, para aproveitar aquela oportunidade. E no momento em que essa profecia é transmitida, não é exatamente Deus que está falando como muitos pensam. Presta atenção, porque senão você vai achar que estou falando heresia. Mas é o homem que está transmitido o que ele recebeu de Deus. Ele pode entortar essa palavra. Se fosse exatamente Deus, ela não precisava ser julgada. Porque a Bíblia diz que a profecia pode ser julgada. Você não pode ser aquele julgador de profecia dentro da igreja. Tem uns crentes dentro de igreja que ficam julgando profecia, anotando no livro para saber se é verdade ou não. Mas você pode julgar. Não julgar no sentido de jogar pedra, mas julgar como, pastor? Esperar. Espere em Deus. Ver quem é que está transmitindo essa profecia, em primeiro lugar. É um servo de Deus, é de vida no altar. E a palavra de Deus, no livro de Coríntios, nos dá autoridade para julgar a profecia, mas não para desprezá-la. E como é que você julga a profecia? Faça como Maria, guarda no seu coração e espera ver o que Deus vai fazer lá na frente. Lá em Palmas, eu saindo da escola que eu dava aula, estava indo para a faculdade.
Aí encontrei duas irmãs que trabalhavam comigo lá na escola, era funcionária na escola. Eu era coordenador pedagógico na escola. Aí uma chorando lá no ponto de ônibus, né? Encontrei com elas no ponto de ônibus, que eu ia pegar o ônibus. Uma chorando e a outra consolando. Falei, irmã, como é que foi? Falei, não, pastor, é que a missionária fulana de tal, era um bairro lá perto de Palma, profetizou para ela que o marido dela ia ser salvo em 15 dias e já passou 30 e não teve nada. O homem piorou. Eu falei, então, duas coisas. Pare de chorar. Ela não era membro da igreja nossa, não, mas trabalhava conosco. Falei, duas coisas. Primeiro, a senhora não tem a sua igreja, não tem o seu pastor? Por que a senhora está ficando zanzando por aí atrás de missionária? Surge um pastor ali, uma missionária ali, um missionário acolá, aí a pessoa larga a igreja dele, larga o pastor dele e vai lá atrás dessas pessoas. Irmão, até quando nós vamos deixar de ser infantis espiritualmente? Nós temos que ter maturidade, irmão. Tem crente que não amadurece, aparece um fazendo uma coisa ali, outra ali, ele já larga tudo e vai para lá. Aí igual esse povo aí que ouviu aí, surgiu um boato aí. Caixa Econômica vai cortar o Bolsa Família. Irmão, foram quantos milhões de ignorantes acreditar naquilo? Então, é ignorância, irmão. Como é que você sai acreditando num boato assim? O governo está dizendo, no mesmo dia, a Caixa Econômica declarou que isso era boato, era mentira, mas a pessoa acredita em boato, mas não acredita na verdade. Assim também dentro da igreja tem muitos crentes que o pastor está lá ensinando, ele não aceita, não crê, aí aparece um mentiroso, ele acredita. O dirigente está lá lutando, você sabe o endereço do dirigente, conhece a família dele, conhece a casa dele, ele está lá sofrendo com você há muito tempo, aí aparece um maluco, uma maluca por lá, dizendo que está fazendo tudo quanto é coisa, um milagre, mas não sei o quê, aí você larga o pastor está lá pregando, coitado, para você dar um glória a Deus na pregação dele é uma luta. Aí o outro lá, você sai acreditando em tudo que ele fala. Então nós temos que parar com isso, nós precisamos amadurecer. Eu falei para a irmã, então irmã, em primeiro lugar, a senhora tem que parar com isso. A senhora já errou aí. Segundo lugar, você ouve uma profecia. Como é que eu julgo essa profecia? Você ouve e espera. Faz como Maria, guarda no coração. Cumpriu, glória a Jesus. Foi Deus que falou. Deus usou a sua serva, Deus transmitiu. Não cumpriu, irmão, não tem que ficar com raiva de Deus, não. Você acha que Deus não vai cumprir o que ele fala? Aí eu falei para ela, a senhora está com raiva de Deus, achando que Deus não cumpriu. Irmã, não cai nessa não, se Deus não falou, Se fosse Deus, já tinha acontecido o milagre. Então, profecia a gente julga assim. Não é desprezando ou jogando pedra, não. Mas você guarda no seu coração, recebe com alegria e guarda no coração. Cumpriu, glória a Deus. Não cumpriu, foi uma emoção, ou foi uma mentira, ou uma emoção do profeta que gosta de você, alguma coisa assim. Mas Deus não tem nada a ver com isso. Tem crentes, muitos crentes na igreja frustrados com Deus, frustrado com a igreja, a sua fé é frustrada, porque uma profecia não cumpriu. Irmão, não cumpriu, porque Deus não falou. A Bíblia diz que Deus não é o homem para falar e não cumprir. Falando, Deus vai acontecer. Quantos aqui já tiveram a experiência naquilo que Deus falou com você através de uma profecia, se cumpriu, dê um glória a Deus aí, pronto? Ali está nosso irmão de pé glorificando. Eu sou testemunha viva disso, Eu estou aqui em Bangu, 3 meses antes, eu estava lá em São Paulo num púlpito, um pastor saiu do local e foi lá e falou para mim, pastor Sóstenes, tira o teu coração de Angra dos Reis, põe as coisas em ordem, porque vai haver um vento no ministério, vai ser soprado, e vai ter umas mexidas grandes e você está nela.
E eu falei, mas esse vento é ruim ou é bom? Ele falou, é bom demais, Deus vai te abençoar. Isso dia 5 de dezembro de 2011. Em abril, dia 10 de abril, eu estava tomando posse aqui. E em setembro, uma irmã lá de Osasco, uma missionária lá de Osasco, companheira nossa, Maria Cláudia, vai trazê-la aqui. Tinha me ligado. Minto, eu que liguei para ela, estava passando umas lutas, liguei para ela orar por mim. Aí ela falou, pastor, Deus manda dizer o senhor pôr a igreja em ordem, porque o senhor vai sair daí, ele vai alargar as tendas. Pronto, cumpriu. Agora, irmão, chega de profecia, tá? Deixa eu aqui quietinho em Bangu. Estou brincando, né? A gente está nas mãos de Deus. A gente está na dependência do Senhor. O vento sopra onde quer. O obreiro é assim. O vento sopra onde quer. Sopra para lá, vai. Sopra para cá, vem. A gente que é pastor tem que estar assim. Então, a finalidade da profecia é transmitir uma palavra de edificação, de exortação, de consideração ou de consolação. E tem uma coisa que eu vejo muita gente criticar. Esses dias eu ouvi numa rádio evangélica, eu não estava ouvindo, eu passei, a moça que trabalha lá em casa estava ouvindo lá uma FM evangélica, estava tendo uns debates lá, e um dos debatedores exortando, dizendo que não existe profecia para anunciar o futuro, que isso é feitiçaria, não sei o quê, não sei o quê. Isso não é verdade. Deus usa as nossas irmãs no meio da igreja, os nossos irmãos, anuncia assim o futuro. Estou acabando de dar testemunho aqui que as pessoas anunciou o meu futuro aqui, que eu ia assumir a igreja. Pronto. Tem na Bíblia? Tem, ué. Isaías anunciou 600 anos antes que Jesus ia nascer. Quantos anos antes tem profecias anunciando a morte de Jesus no Calvário? Isaías 53. E tantos outros, Francis, profecias. Lá em Atos dos Apóstolos, um profeta levantou e profetizou que haveria uma grande seca, e a Bíblia diz, e essa seca aconteceu no reinado de Cláudio, do imperador Cláudio. Então, eu já ouvi isso muitas vezes nas rádios, nos debates. Pessoas defenderem que a profecia é para exortação, edificação e consolação, mas não é para predizer o futuro. Isso aí é feitiçaria e tal. Irmão, pelo amor de Deus. Eu sou testemunha viva de profecia. Eu era criança, adolescente, irmã, eu desviado dos caminhos do Senhor, orando lá perto do meu pai e da minha mãe, e estava orando até porque eles mandavam a gente dobrar o joelho para orar. Queria nem orar. Deus levantou uma irmã, pôs a mão na minha cabeça e falou, meu Senhor, tu és meu ungido, não adianta correr. Você vai pastorear grandes rebanhos. Era um playboy de 15 anos. O Deus que nós servimos, Ele sabe do meu e do seu futuro. E o meu e o seu futuro está nas mãos dEle. Quando vem uma luta, Ele dá um aviso. Meu servo, ora um pouquinho mais que vem um ventinho aí. E às vezes avisa, não é só porque vai vir, às vezes avisa, pastor Jorge, para a gente orar mais, e a Deus muitas vezes até desvia esse vento. Você está entendendo? Então, tem sim, a profecia, ela revela sim o futuro. A profecia revela o futuro. Então, infelizmente, eu tenho escutado isso de muita gente boa. Nas rádios, nos debates. Não, profecia revela o futuro, sim. Então, se você não acredita que revela, então fica com isso. Eu acredito porque eu sou experiência viva disso. E eu tenho certeza que os nossos dirigentes aqui, quantos dirigentes
eu já troquei, eu aqui mesmo já tive experiência, a gente chama para trocar, um dirigente fala, pastor, essa semana minha esposa teve um sonho que nós estávamos sendo transferidos. Ou então ele mesmo fala, essa semana eu sonhei. Pastor, eu fui em tal lugar, fui numa igreja pregar, um irmão foi usado em profecia dizendo que eu ia ser transferido, ia para outra igreja. Quantas vezes a gente tem essa experiência? Sabe por que a profecia revela o nosso futuro? Porque a minha e a sua vida está nas mãos do Senhor. E lá na feitiçaria você fica tentando fazer o mesmo, porque o diabo quer oferecer o mesmo que Deus oferece. Não dá conta, mas ele quer enganar o povo. Então, as profecias não podem apagar no nosso meio. As profecias não podem apagar no nosso meio. Elas devem ser usadas com zelo. Quem usa deve usar com cuidado, né? Com carinho, com humildade, mas esse dom não pode apagar no meio da igreja. E aí existe a variedade de línguas. Vou estender 5 minutinhos aqui para mim já concluir esses 2 tempos, para a gente já entrar sobre o fruto do Espírito Santo nos próximos estudos. A variedade de línguas é uma diferença entre o batismo no Espírito Santo. Porque a língua recebida como sinal é de falarmos só com Deus. Por isso ela não precisa de ser interpretada quando você é batizado no Espírito Santo. E não é dado muitas vezes a todos os crentes. O dom de língua tem por finalidade transmitir à igreja uma mensagem em línguas estranhas. E esse dom é o que eu estou dizendo, ele não é dado a todos os crentes. O batismo no Espírito Santo, que a gente aqui esses dias nós oramos aqui, Jesus batizou 131 pessoas com o Espírito Santo, isso é para todos os crentes, mas o dom em si não, o de variedade de línguas. Esse dom trata-se de uma língua que pode ser um idioma de uma nação que a gente não conhece, como pode ser na língua dos próprios anjos, conforme o Espírito Santo vai dando. Devem ser usados em conjunto com a interpretação de línguas. E o dom de variedade de língua, ele tem por objetivo de transmitir uma mensagem à igreja. Ele é semelhante ao dom de profecia, só que usado por 2 pessoas. A pessoa levanta falando em línguas estranhas e o Espírito Santo dá a interpretação a outro. Não que ele esteja entendendo cada frase das palavras em línguas que está falando, mas há um sentimento que o Espírito Santo coloca nele, transmitindo qual é a mensagem que Deus quer para a igreja naquela noite. Então esse dom, quando é usado na igreja, um fala em línguas e o outro interpreta. Porém, se levantar um com esse dom de variedades, ninguém interpretar, então cessa. Mas esse dom ele tem a semelhança do dom de falar, do dom de profecia, porque ele vai transmitir uma profecia, só que em vez de ser por uma pessoa, ele é transmitido por 2 pessoas. Um falando em variedade de línguas e o outro interpretando aquilo que o Espírito Santo está concedendo. E isso tudo para quê? Para a edificação da igreja, para a glorificação do nome de Jesus, para a bênção do povo de Deus. Como é gostoso um culto de santa ceia, em que naquele culto glorioso alguém levanta e entrega uma palavra de profecia. É uma maravilha, né? Aquele culto de ceia, você participando ali do pão, do vinho, de repente alguém levanta. Isso é um privilégio que a igreja tem. E a igreja Assembleia de Deus é privilegiada nisso. São poucas as igrejas, até mesmo pentecostais, que conhecem isso. Que tem isso, às vezes até crê, mas não tem. Ou não dão liberdade.
E a Assembleia de Deus tem essa liberdade. Os pastores da Assembleia de Deus trabalham com essa liberdade. E nós não devemos apagar esses dons, né? E que esses sinais continuem no meio da igreja. E esses sinais, eles são interessantes porque eles transmitem temor para os não crentes quando estão no nosso meio. Ele mostra o poder de Deus para os não crentes, edifica os crentes e desperta os que não são crentes para conhecer os mistérios e o poder de Deus. E isso é um privilégio que eu e você temos, nós temos. Você pode chegar amanhã no seu serviço e falar: Deus falou comigo ontem lá na igreja. A pessoa vai olhar para você assim e falar: mas por que Deus falou com ele e não fala comigo? Né? Por que ele é mais especial com ele? Outros ficam com temor e falam: é mesmo, Deus falou com você? E admiram aquilo. Outros zombam. Dizem: mas quem é você para Deus ficar falando com você? Mas Deus fala comigo e com você. Isso é uma coisa rica. Isso é uma coisa maravilhosa. Deus fala conosco, usa os seus servos no meio da igreja para nos exortar, nos edificar, para nos alertar. Então o nosso Deus é um Deus que fala. E esses dons têm que permanecer vivos no nosso meio. Esses dons precisam permanecer vivos no nosso meio. E é isso que eu vou fazer agora. Eu vou pedir à igreja para nós colocarmos de pé. E nós vamos orar um pelo outro, para que esses dons espirituais que foram ministrados aqui estejam vivos no meio da igreja. E você se coloca aí à disposição do Senhor, viu? Pastor, o que eu vou orar agora por essa irmã que está do meu lado, esse irmão? Você vai orar para que Deus dê dons espirituais a ele, a ela. Para que os dons espirituais sejam manifestos na vida dessa irmã, desse irmão. Para ser um instrumento nas mãos de Deus. Agora, tem que ser tratado com zelo, com cuidado. E com humildade, viu, irmãos? Porque vocês também conhecem pessoas que Deus dá dons, e aí começa uma soberba tremenda no meio da igreja. Por exemplo, eu sou pastor presidente, eu posso ficar soberbo. Eu sou pastor presidente. Não, não pode. Quando eu exorto aqui, igual no início aqui, eu dei uma palavra de exortação, eu sei o que eu estava falando. Mas essa é uma palavra de exortação de um pai espiritual. Isso aqui não é de soberba, não é de arrogância, de orgulho. Deus me livre disso. Isso é uma outra coisa. Mas me orgulhar não, isso não pode. Então quem é usado nos dons de Deus, cada vez mais que Deus te usar, humilhe-se mais aos pés do Senhor, porque mais ainda Ele vai te usar. Então você vai impor as mãos sobre quem está do seu lado e nós vamos orar juntos, para que essa chama do Espírito Santo não apague no campo de Bangu. Que Deus venha distribuir desses dons no meio da igreja, no meio dos jovens, dos adolescentes, até de crianças, que eu já vi crianças profetizar, no meio dos obreiros. E também nós vamos pedir, olha aqui, para que o Espírito Santo dê sabedoria, para que esses dons sejam usados com sabedoria. Senhor Jesus, nós estamos ministrando sobre o Teu Espírito Santo, essa pessoa amada, poderosa, santo da Trindade eterna. Agora a nossa ignorância, a nossa limitação é muito grande, então nós não sabemos explanar aquela profundidade maior, que só o Teu Espírito sabe. Mas aquilo que transmitimos, debaixo da Tua graça, da Tua misericórdia, que seja para edificação, consolo, crescimento espiritual, meu e do campo de Bangu, de cada obreiro, de cada obreira, de cada irmão, de cada irmã, de cada pastor, de cada membro deste trabalho. Senhor, quantas igrejas estão mortas hoje, porque extinguiram os dons espirituais.
Senhor, quantas igrejas hoje estão perdidas, ó Deus querido, porque os dons espirituais estão sendo usados de forma errada. Por isso eu te peço que através da ministração da palavra e da oração, os dons espirituais não venham se cessar no nosso meio, do campo de Bangu, mas que o Senhor venha distribuir dons no meio do teu povo, conforme a necessidade, para a glória do teu nome. Também que o Senhor venha distribuir sobre cada um do teu povo, sobre cada um de nós, os obreiros e a igreja, a sabedoria do alto, para administrarmos, para sermos usados pelos teus dons, aonde o teu nome vai ser glorificado. Assim nós oramos e abençoamos a tua igreja, que haja distribuição dos dons espirituais no meio do teu povo, manifestação desses dons no meio do teu povo, para a glória do teu nome, para a bênção do teu povo, para o crescimento da tua igreja. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Deus. Muito obrigado, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Glória, glória, glória a Jesus. Surialabachandarabacantarabass. Manahasubiandarabachandarabacanta. Aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Vão debaixo dessa unção para a sua casa, viu, irmãos? Leva essa unção para a sua casa, para o seu trabalho, para a sua congregação. Olha, domingo, vamos estar lá, sábado às 14 horas, vamos estar todos juntos lá na Marcha para Jesus, junto com o pastor Abner, nosso líder, vai estar ali. E olha, sábado, já pela manhã, nós vamos ter um encontro com professores e coordenadores de escola dominical, o pastor Paulo César, o Amadeu, irmã Marta e outros professores estarão ministrando. Já temos mais de 210 inscritos, 240 inscritos, no valor de R$5. Se você não é professor ou coordenador de escola dominical, não tem problema não, você pode vir se matricular para você já desenvolver o dom. E quem sabe lá na frente, você estando preparado, Deus te chama, né? Deus vê o desejo do seu coração.